Muito bem, estamos de volta e vamos falar do Taubaté, que entrou em campo ontem contra o Mirassol em partida importante na Série A2. Mas problemas extracampo adiaram o término do jogo e agora vai ser hoje às 3 horas. Confira os detalhes aí. Se tem Taubaté em campo, tem festa na cidade. E a comemoração começa antes do apito do juiz. A concentração dos torcedores rola do outro lado dos muros do Joaquinzão. Se os jogadores precisam de aquecimento para a partida, o torcedor também merece, só que da maneira dele. No estádio, aos poucos, o taubatiano ia ocupando a arquibancada. Em campo, Taubaté, Mirassol e a chuva, que não aliviou nada no jogo pela Série A2 do Campeonato Paulista. O torcedor não arredou o pé do estádio e encheu a bola da equipe alveazul. Mas com o gramado encharcado, o primeiro tempo foi morno. O Jorge Mauá tentou marcar, mas demorou para mandar a bola para o gol e perdeu a oportunidade. No final do primeiro tempo, parte dos refletores de uma das torres aqui do estádio apagou. No intervalo, a escuridão ficou ainda maior aqui no gramado. A torre do meio precisou ser desligada para não sobrecarregar a rede. E o juiz deu 30 minutos para os técnicos do Joaquinzão solucionarem o problema. O torcedor tentou dar uma força com a lanterna do celular, mas a boa vontade não funcionou. O pessoal da engenharia quebrou a cabeça para a energia voltar. O Taubaté bem que tentou, mas não encontrou a luz no fim da torre. E depois de muita conversa, o juiz decidiu encerrar a partida. Como é a penúltima rodada, domingo é a última rodada do campeonato da Série A2. E o horário vai ser tudo 10 da manhã, né? Então foi acordado entre os dois capitães, entre os dois goleiros e os dois presidentes para a gente dar por encerrada a partida por falta de iluminação na partida. De fato, não tinha mesmo condições da partida continuar? Não tinha, né? Porque a gente, pelo menos assim, quem ia catar daquele lado ali, o arqueiro, que era o goleiro do Taubaté, ele falou que não tinha condições algumas. Né? Então, se a gente, por prevenção, continua a partida e acontece algum choque, alguma bola alçada e acontece um gol, vem ocasionar, transmitindo toda essa responsabilidade para a arbitragem. Frustrou um pouco o torcedor, que veio em bom número hoje aqui no Joaquinzão, mas acidentes acontecem, né? A estrutura do campo, né, fica devendo alguma coisa, mas eu acho que eles poderiam, antes de iniciar o jogo, não ter ligado os holofotes, ligado um pouquinho antes. Poderia não ter causado esse problema desse apagão, mas eu calculo que aí foi a fraqueza do juiz, viu? Não teve peito porque dava para acabar esse jogo tranquilamente hoje. Estaremos aqui, com certeza, às 15 horas. Segundo a diretoria do Taubaté, a iluminação do estádio é nova e estava com a manutenção em dia. A última torre apagou e para não sobrecarregar a gente apagou a outra torre. Aí depois religou, chegou a acender a torre do meio e a última torre acendeu uma luz, 2 luzes e apagou de novo. A iluminação a gente acabou de trocar. A gente trocou, mas houve um curto-circuito, não sei, devido à chuva. Isso a gente está sendo investigado, está sendo avaliado ainda, mas infelizmente não teve como terminar o jogo. O segundo tempo da partida vai acontecer hoje à tarde, a partir das 3 horas. O torcedor que ficou com o canhoto do ingresso tem garantida a entrada. Quem não guardou vai ter que pagar uma nova entrada para assistir 45 minutos. Eu sinto muito, peço desculpa aos nossos torcedores. E não era isso que a gente queria, numa fase final de campeonato, mas graças a Deus a gente não perdeu esses pontos, porque são pontos importantes. E o prejuízo não é somente técnico. O presidente do Mirassol terá uma despesa de R$8 mil, passando mais um dia em Taubaté. 2 prejuízos. O primeiro financeiro, que nós temos que pernoitar e nos alimentarmos em Taubaté por mais um dia. Além do desgaste físico da equipe. Quer dizer, a minha comissão técnica e os meus jogadores só vão chegar em Mirassol na madrugada de sexta-feira, para jogar no domingo de manhã. Então fica evidente o prejuízo financeiro e da condição técnica. Essas coisas atrapalham os dois lados e não são boas. Mas que bom que o presidente Hélio Marconi sempre vem a público, Antônio Carlos, explicar, pedir desculpas, porque são coisas que a gente vê acontecer, ainda mais na Série A2 do Paulista. 3 detalhes que eu gostaria de salientar.
Se algum lugar não estiver chovendo, não chove de jeito nenhum, é só levar um jogo do Taubaté quarta-noite para lá. Que chove. Foram 5 jogos do Taubaté quarta-noite no Joaquinzão. E se não me claudica a memória, como gosta de dizer meu amigo Oswaldo Pastotti... Se diz a minha mãe, a chuva abençoa, Antônio Carmo. Só um jogo que não teve chuva. Os demais, teve jogo de baita temporal, raios... O problema dos refletores, Andressa, não é, entre aspas, privilégio Joaquinzão. Aconteceu no Martins Pereira, aconteceu no estádio do São Bernardo, um jogo contra o Corinthians, ficou parado 40 minutos. Aconteceu lá, se não me engano, lá em Itápolis, lá em Rio Preto. Bom, muita chuva, esses casos todos. O verão foi chuvoso demais e os problemas acontecem. Os refletores são novos, como foi dito. Taubaté fazia anos que não usava. Então, há que se dar um desconto, eu vejo assim. Pô, não foi... Na luta aí da diretoria para fazer o... Não foi relaxo, não foi relaxamento, não foi falta de manutenção, de atenção. Foi um problema pontual que acabou acontecendo. E o terceiro detalhe, árbitro nunca dá em entrevista. É muito bacana o Otávio Baldin ter pego o árbitro que esclareceu. E sobre o caso, né, para fechar, de ter que pagar ingresso, não é justo, mas está no regulamento. Taubaté não pode abrir os portões, gente. Torcedor Taubaté. O Hélio Marcons não pode chegar lá, reganhar o portão e falar, vem todo mundo. Aí o problema é pro Taubaté, ele vai pagar por isso. O Beto Silva está dizendo aqui, não seria mais justo jogar com portões abertos? Seria, o Davi mas não Ribeiro está falando, quilo de alimento não perecível. Não pode. Está no regulamento, e aí, se o Taubaté fizer isso, o Taubaté será punido e pesado pela federação. Então, os torcedores do Taubaté têm que entender. Poderia ser isso lá em Mirassol e seria do mesmo jeito, pode ser do mesmo jeito. Até porque não é justo quem perdeu o canhotinho, por exemplo, ou jogou fora, choveu, molhou, enfim. Vai ter que pagar de novo. Agora, como o jogo é à tarde, às 3 horas, que o Taubaté sempre fugiu desse horário, por quando a torcida não ir, que está todo mundo trabalhando, vai ficar ruim para todo mundo. Ficou, como disse o presidente do Mirassol, o desgaste dele é grande, o Taubaté pelo menos está em casa, acabou o jogo, já vai todo mundo descansar, para o Mirassol, prejuízo para todo mundo, é muito ruim um jogo não terminar. Fica ruim, vamos ver hoje. 0-0, falando de bola rolando, que quase não aconteceu, 0-0, o Taubaté busca a vitória para se manter no G4. Né? Ele vai continuar no G4, independente do resultado. Sim. Tem todas as chances de vencer hoje. Então, hoje, 3 horas da tarde, encontro marcado no Joaquinzão, e amanhã a gente traz para você todos os detalhes desse restinho de partida do Taubaté contra o Mirassol. Antônio Carmo. Quem vem aí? Quem vem aí? Cláudio Nicolini. O Band Cidade, primeira edição. Tá certo. Todo novo formatado, muito bacana para você poder aproveitar as notícias do nosso Vale. Cláudio Nicolini, vocês ficam com ele agora e amanhã a gente volta. Se chamar a gente fala de esporte aí.